Vamos, capítulo 1, a partir do versículo 1, vamos com fé fazer a leitura da palavra do Senhor e pedir que Ele nos ajude. Nós vamos em parte para ficar mais fácil, então eu gostaria de inicialmente ir com vocês até o versículo de número 9. Vamos ler? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos em todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Imperfeitos, mas enriquecidos. É disso que o capítulo 1 fala. Paulo escreveu esta carta à igreja de Corinto por volta do ano 55 depois de Cristo. Paulo tinha passado 18 meses na região de Corinto. Corinto é uma cidade importante, uma cidade comercial, não é importante em termos de tamanho, mas é importante em termos comerciais. E Paulo havia passado 18 meses lá pregando, e uma comunidade surgiu lá, uma comunidade mesclada, uma comunidade de judeus e gentios. Eles estavam juntos lá e eles receberam o evangelho, eles creram e uma igreja começou em Corinto. Mas uma das características de Corinto, por ser uma cidade comercial, era uma cidade que oferecia atrativos internacionais. O grande anseio comercial da cidade, cultural da cidade, era exatamente oferecer entretenimento, oferecer produtos que fossem interessantes não só para os moradores de Corinto, mas para os romanos que viessem para ali, para os judeus que viessem para ali, para os egípcios que subissem e passassem por ali, para os habitantes na Ásia Menor, todos da região da Caia que passassem por ali, eles deveriam ter alguma coisa que os atraísse, tanto comercialmente quanto em termos de cultura. E isso não era diferente em relação à igreja. E a igreja era fortemente influenciada pelo misticismo das nações pagãs que estavam ali ao redor, era influenciado pelo próprio misticismo dos romanos, era influenciada pela filosofia grega, e era uma igreja, como a maioria das igrejas do primeiro século, aqui na Ásia Menor e na Palestina, era uma igreja que sofria com a influência de gente de todas as regiões do mundo que passavam por aí. Lembra que o Senhor Jesus vem num período que é chamado na Bíblia de plenitude dos tempos. Havia um cenário preparado para aquele momento que Jesus veio. O povo estava unificado com uma única língua, todos falavam o grego, chamado grego koiné. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, pelo avanço das campanhas de Alexandre o Grande, na época do domínio grego. Eles levaram não só o domínio deles, eles expandiram o seu império, como eles também levaram para onde eles chegaram a sua cultura e a sua língua, inclusive com várias bibliotecas que são colocadas exatamente para aculturar o povo, a cultura grega e a própria língua grega. Então a língua, mesmo já agora no Império Romano, a língua falada não era o latim, mas a língua falada era o grego, especialmente o grego koiné. Aquela frase não é uma lenda, isso era fato naqueles dias. Todos os caminhos levam a Roma. Estradas e linhas de navegação foram criadas exatamente com este propósito. Agora já não pela influência do Império Grego, mas obviamente pelo Império Romano. Caminhos e rotas comerciais foram feitas em direção a Roma. E então todos na Palestina, no Egito, na região da antiga Síria e a Síria,
todos ali tinham obrigatoriamente que fazer comércio com Roma. As forças militares de Roma estavam postas estrategicamente em cada uma daquelas regiões. Então as igrejas na Ásia Menor e as igrejas naquela região da Palestina, todas aquelas regiões ali em volta do Mediterrâneo, todas elas estavam influenciadas pelos romanos, tanto pela cultura deles, quanto pelo poder militar deles, por causa do governo do império, quanto também pelo paganismo deles. E havia uma mistura ali de uma série de questões. Corinto era uma cidade estratégica, porque era um jeito de você disseminar esta filosofia, este poder e estas religiões, era exatamente você associá-las no centro comercial da Ásia naquele momento. E Corinto era um desses grandes centros, como Éfeso também era. E então naquele lugar ali Paulo esteve durante 18 meses, pregou e uma comunidade surgiu. Mas quando Paulo sai dali, e ele sai exatamente por causa de dificuldade com os judeus, e aí esse é um dos grandes dramas no trabalho de Paulo, exatamente o desafio dele por causa da não aceitação por parte dos judeus, por causa da mensagem que ele pregava, que não era uma mensagem para retorno às práticas do judaísmo, mas era uma mensagem exatamente de libertação em relação a essas práticas. Por causa de tudo isso, Paulo volta e meia era perseguido pelos próprios judeus, compatriotas dele, e muitos deles o consideravam muito mais romano, gentio, do que judeu. E de vez em quando ele tem que dizer, olha, são eles hebreus, eu também sou. Em Corinto mesmo ele vai fazer isso. Mas logo que ele sai, ele começa a receber notícias a respeito da igreja que estava lá em Corinto, que alguma coisa errada estava acontecendo lá. Começaram a surgir partidos e divisões dentro daquela igreja. Obviamente, o que acontecia na cidade, que era ter atendimento a todo gosto e a todo público, estava acontecendo também dentro da igreja. A igreja começou a ter grupos com afinidades diferentes, grupos que se diziam de uma espiritualidade diferente, e eles se qualificavam em vários tipos. E aí Paulo vai escrever uma carta exatamente para lidar com estas questões. Mas antes de lidar com essas questões, ele vai anunciar para aquela igreja e lembrá-la de que havia imperfeição e todos sabiam. E havia imperfeição na vida dele também. Mas eles foram enriquecidos, não só pelo que eles receberam de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, mas por conta também da esperança e da promessa que Deus havia feito, através de Cristo e da mensagem para eles. E aí eles não poderiam perder o foco no meio das dissensões e das divisões, daquilo que era mais importante que estava acontecendo na vida dele. E ele começa então esse capítulo exatamente mostrando, não o lado ruim, não a crítica, mas ele começa esse capítulo mostrando o que havia de bom e o que era muito mais poderoso e muito mais forte, muito mais essencial do que aquilo que estava dividindo-os. Então esta primeira parte, quando nós olhamos para ela, nós encontramos uma saudação de Paulo, e nessa saudação há algo muito interessante. Há uma ambivalência da igreja. Ele vai mostrar duas qualidades da igreja, duas condições reais da igreja, aparentemente contraditórias, aparentemente impossíveis de se encontrar, mas ele vai dizer que essa é a realidade da igreja. E qual que é essa ambivalência que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que a igreja pertence a dois lugares, ou a dois tempos diferentes. Ele quer mostrar que a igreja pertence ao mesmo tempo ao céu e à terra. Então eu não vou nem entrar na questão do apostolado. Se você quiser discutir esse assunto, falar sobre existe ou não existe apostolado, está aqui uma grande pista e um argumento para você. Você encontra Paulo, junto com o companheiro Sóstenes, escrevendo para uma igreja, e ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, houve um chamamento específico para ser apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele fala, e o irmão Sóstenes estava com ele, juntos, trabalhando juntos, escrevendo na mesma igreja, só que Paulo se denomina apóstolo e ele não chama Sóstenes de apóstolo também. Se você olhar em outros textos, das 9 cartas em que o apóstolo Paulo faz essa saudação inicial, ele vai sempre fazer essa distinção clara a respeito do ministério. Mas a Bíblia fala bastante sobre isso, não é o nosso assunto hoje, mas se você quiser pensar um pouquinho sobre isso, a Bíblia fala sobre pelo menos três aspectos dessa palavra apóstolo.
O mais usado é o ministério do apostolado. O ministério do apostolado na igreja, o que é? É o evangelista. É o homem que evangeliza, é a ponta da lança da igreja. É aquele que está lá no campo falando de casa em casa, fazendo visita, anunciando o evangelho, onde quer que ele esteja. Ouvindo o Weber hoje cedo, não sei quem, eu acho que o Weber falou, dentro do elevador, falando de Jesus lá para quem tem que passar. O assessorista é um cara maravilhoso para exercer o ministério do apostolado, né? Porque o cara é obrigado a ficar 10, 12, 15 andares ali, é um lugar fantástico. Eu diria para vocês, eu não sei até que ponto a sanidade ou insanidade, mas aquele amigo nosso, irmão em Cristo, que fica aí na rua dizendo Jesus te ama, leia a Bíblia, em breve ele voltará, é a ponta da lança, é alguém que está lá, que não recebe muito credibilidade a nosso respeito, mas o que ele está fazendo? Ele está vazando o peito de muita gente com uma frase que é absolutamente poderosa porque é bíblica. Isso é ministério de apostolado. O apostolado, de forma mais estrita, é um dom que é o dom dos missionários. Qual que é o dom do missionário? O que ele está realizando lá no campo de missões? Ele está realizando o mesmo que os apóstolos fizeram, especialmente Paulo. Paulo foi para onde? Paulo não ficou em Jerusalém, onde tinha um monte de crente lá, e onde o povo já ouvia a respeito de Deus há séculos e séculos. Ele foi para um lugar onde ninguém queria ir, onde ninguém tinha falado nada, e lembra, o desejo dele era chegar na Espanha. E aí, a Espanha é do jeito que é, porque ele não conseguiu chegar lá. E alguns chegaram até aqui. Eu gosto de brincar com a Espanha por causa do Iglesias que está ali. Mas o sonho de Paulo era o quê? Ir lá na pontinha da Europa. Ele queria passar da Palestina, Ásia Menor, e queria subir lá na ponta da Europa. Ou seja, aquele era o limite que ele tinha estipulado para ele. Infelizmente, ele não consegue chegar, mas a mensagem dele vai chegar posteriormente lá, a mensagem que ele pregava. Então, esse é o dom do apostolado, é você ir após Cristo, você levar o nome de Cristo. Agora, o ofício de apóstolo está muito claro nas Escrituras. Apóstolos do Senhor Jesus foram aqueles que receberam um comissionamento direto por Cristo, ou encarnado, ou no caso de Paulo, por uma aparição direta de Cristo. Então, essa palavra ela é importante para nós por causa do nosso contexto, onde estão surgindo aí apóstolos em todos os lugares, mas não é o ponto central. O ponto central para nós é a partir do versículo 2. Veja como Paulo se dirige à igreja de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Há duas coisas interessantes. Veja, a igreja é de Deus. Deus está onde? Bom, convencionalmente nós falamos, Deus está no céu. E a gente sabe que Ele é onipresente, mas se você pensar onde é a habitação de Deus, é no céu, é nas regiões celestiais. E não só lá, mas fora de lá, porque Ele é maior do que o próprio céu e maior do que tudo que Ele fez. Mas é óbvio que Deus não anda por aí na rua, tem um endereço, numa rua tal e número tal, porque Ele não é aqui um residente fixo numa morada terrestre. Ele não é uma pessoa de forma física, com peso, com altura, com tamanho, com endereço, não. E aí Paulo diz, a igreja é de Deus e a igreja está em Corinto. Isso é maravilhoso, porque ele está mostrando dois aspectos da igreja. Ele está dizendo que a igreja é algo de Deus, é uma coisa celeste, é uma coisa do céu. A pátria da igreja é a pátria celeste, mas ao mesmo tempo a igreja está em Corinto, está em Itapeva, está em São Paulo, está em Ubatuba. Essa ambivalência Paulo vai jogar de cara. Então, eu estou falando com vocês, mas eu estou falando com uma comunidade que é de Deus e está aqui, ou está ali. Está em Corinto. E isso é importante quando eu penso desse jeito, porque eu tenho sempre que ter esse equilíbrio na hora de olhar para a igreja. Porque se eu pensar na igreja como sendo uma coisa meramente terrestre, humana, e uma coisa daqui da terra, então o que eu vou dizer a respeito da igreja vão ser as piores coisas possíveis, e o que eu vou esperar dela são as piores coisas possíveis. Na semana passada nós falamos bastante sobre igreja aqui no domingo, e um dos pontos é esse, que nós estamos transmitindo para gerações posteriores à nossa, que igreja é uma coisa do mal, é uma coisa ruim. O que eu ouço semanalmente de pregações e de frases contra a igreja institucional é um absurdo. Todo mundo está criticando a igreja. Parece que a bola da vez de criticar agora é criticar a igreja. Olha, se você criticar o denominacionalismo, eu até entendo e acho que muita crítica é extremamente justa. Mas a igreja, não, a igreja, ela é propriedade de Deus. O cabeça da igreja é Cristo Jesus. Então eu tenho que pensar duas vezes antes de falar a respeito da igreja. A igreja vive tanto em Deus como
no mundo. E ainda que tenha se tornado muito difícil manter esse equilíbrio, isso é uma verdade. E Paulo constata essa verdade. E então, houve uma época em que a igreja se apartou tanto do mundo, que a igreja tentou se isolar. E alguns movimentos surgiram nesse isolamento. Um movimento chamado Movimento dos Quakers, que falavam, o lema deles era a luz interior. Eles estavam tão cheios da luz interior que eles não queriam saber do mundo. Um outro movimento parecido com esse é o movimento dos puritanos também. E aí, de novo, nós não estamos julgando a espiritualidade, a moralidade, nada disso. Muito pelo contrário, nós aprendemos muito com eles e com a espiritualidade e com a história deles. Mas eles também partiram para um extremo, que era o extremo do isolamento. Em outros períodos da história da igreja, houve o contrário. A igreja se esqueceu tanto de que ela está em Deus, que ela se secularizou, ela se lançou tanto para o outro lado, que ela colocou os seus pés sobre a terra e criou raízes de tal maneira que ela perde a sua qualificação de ser igreja em Deus. E o grande desafio, a primeira frase que Paulo está colocando aqui para nós pensarmos, Paulo não põe nada por um acaso, tanto porque ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quanto porque ele é um debatedor extremamente articulado, e ele tem uma argumentação profunda e longa, e tudo que ele coloca é essencial para eu entender o que ele está dizendo. E ele começa exatamente com essa frase: a igreja de Deus que está em Corinto, porque ele está querendo fazer, e ele vai fazer durante a carta inteira, essa igreja lembrar que ela é de Deus e que ela está na terra, e ela precisa ter um equilíbrio, porque nem ela vai sair agora da terra, e nem Deus vai sair dela. Então eu preciso ter um equilíbrio quando eu penso em viver como igreja. Eu devo lembrar que eu sou de Deus, mas que durante um tempo eu estarei aqui ainda nesta terra como peregrino. Veja, isso é muito importante quando eu penso que uma igreja pode estar passando por um problema, porque normalmente o problema está relacionado com essa situação. Ou a igreja se afundou tanto nos conceitos do mundo que ela se esqueceu de Deus, ou ela se alienou tanto do mundo que ela esqueceu da missão dela. E os problemas na igreja normalmente estão relacionados com essas questões. A igreja não foi chamada nem para se excluir, nem para se assemelhar totalmente com o mundo. Não temos liberdade para nos retirarmos do mundo, nem tampouco para nos confundirmos com ele. Ok? Vamos continuar. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para serem santos, em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Outra ambivalência. Por quê? Porque ele vai falar o quê? Ele vai falar que esta igreja é a igreja dos santificados em Cristo Jesus. Ele vai dizer que são chamados para ser santos. Peraí. Mas ele já não falou que é a igreja dos santificados? Por que agora ele está falando que são chamados para ser santos? Ou está santificado, ou está chamado para ser santo. Não, as duas coisas são reais, são verdadeiras. E a igreja também precisa entender essa outra ambivalência que está sendo colocada. Significa o quê? Significa que objetivamente, ou seja, quando Cristo na cruz do Calvário foi pregado naquela cruz, e o sangue dele foi vertido naquela cruz, tem um cântico que eu gosto muito, que a gente aprendeu com os nossos irmãos batistas, é um cântico que fala que o meu nome estava escrito no coração de Deus e cravado nas mãos de Jesus. Ou seja, quando o sangue dele foi derramado lá naquela cruz, foi derramado no meu e no seu lugar, e no lugar de todo aquele que crer nele, daquele que receber fé doada pelo Espírito Santo de Deus, para crer em Cristo Jesus. Os que viveram antes de nós, os que estão vivendo agora e creem, e os que ainda crerão. Então, nesse sentido, eu posso dizer o quê? Em Cristo Jesus, todos os salvos foram santificados. Acabou. Ele pagou não as dívidas dos pecados que foram cometidos até ele, mas ele pagou a dívida dos pecados que foram cometidos por todos os que ele salvou. Não os pecados que eu cometi até hoje, mas todos os que eu cometerei durante toda a minha vida. Todos eles foram pagos por Cristo lá na cruz. E é isso que Paulo está dizendo. É a igreja dos santificados, ou seja, aqueles que em Cristo Jesus foram justificados, transformados e santificados na cruz do Calvário. Se
você ler Efésios capítulo 1, você vai ver que nós somos eleitos segundo o supremo propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e fomos eleitos para quê? O texto diz lá, para sermos santos e irrepreensíveis, conforme a imagem daquele que nos chamou, Jesus Cristo. E então, ou seja, quando Cristo morreu no meu e no seu lugar, lá na cruz, Ele morreu para pagar o preço para me fazer parecido com Ele. Santificados. Mas por que nós somos chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Cristo, Senhor deles e nós? Dizendo, porque essa santificação objetiva tem a ver com o meu nome no céu. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Céu. Mas e aqui na terra? Aqui na terra nós somos chamados para viver um processo de santificação. Um processo poderoso, um processo absolutamente necessário e um processo que é iniciado, ele é levado, conduzido e é terminado pelo Senhor. Aquele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Se eu quero ser santo, eu começo de joelhos aos pés do Senhor. Porque só Ele pode colocar o desejo no meu coração suficientemente forte para eu dar um passo além das minhas algemas, das minhas prisões, das minhas imperfeições. Eu tenho a garantia que serei santo porque Cristo morreu por mim. O processo de santificação, eu tenho a certeza que eu vou melhorar. À medida que eu buscar ao Senhor, à medida que eu estiver mais perto de Deus, à medida que Deus operar na minha vida, eu vou melhorar. Porque até esse buscar a Deus tem que ser movido pelo próprio Espírito de Deus no meu coração, senão eu não vou buscar. Não há consciência racional que me convença suficientemente forte para que eu viva uma vida santa. E então Paulo está dizendo, a igreja vive uma outra ambiguidade. Qual a ambiguidade? A ambiguidade de você ter certeza quanto à sua santificação eterna, mas a ambiguidade de você conviver com o pecado todos os dias e todos os dias ser desafiado a lidar com o pecado e a melhorar. E a saber que nessa vida nós vamos crescer, nós vamos melhorar, nós vamos amadurecer. Mas por mais que a gente lute, trabalhe e viva muito tempo, nenhum amadurecimento será total até que Cristo me chame à presença dele. Nesse momento sim eu serei glorificado. Então a igreja vive com isso. É um já e um ainda não. Já salvo, mas ainda sendo santificado. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Não é porque eu tenho que trabalhar para ser salvo, mas o que ele está dizendo é assim, você foi salvo, desenvolva o que você recebeu. E ele vai dizer no capítulo 2, inclusive, dizendo, não que eu já sou perfeito, mas eu corro para ser aquilo para o qual eu fui conquistado. Ok? Então, quando Paulo fala disso, ele está falando também de ambivalência. Ele está falando sobre duas realidades da igreja que a igreja não pode deixar de considerar. Porque no trato, na vida e no trabalho da igreja, eu tenho que lembrar disso. Porque se eu não lembrar disso, eu não vou conseguir conviver dentro da igreja. Eu não vou conseguir, por dois motivos. Primeiro, por causa do desequilíbrio, se eu pensar na igreja de Deus e me alienar do mundo, eu vou ter problema. Se eu me esquecer de Deus e me secularizar, eu vou ter problema. Se eu esquecer da santificação objetiva, eu vou entrar numa vida louca, tentando ganhar a salvação através de sacrifícios tolos. Se por outro lado eu pensar só na santificação objetiva, eu vou viver uma vida desmazelada, irresponsável e pecaminosa, que não vai dar testemunho do que aconteceu em mim. Então tem que ter equilíbrio, tanto no quesito igreja de Deus e igreja no mundo, quanto crente santificado e crente vivendo um processo de santificação. E aí o versículo 3 ele disse, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? E em 9 das cartas de Paulo, 8 delas ele começa com essa saudação, expressando o mais profundo desejo do coração dele. Que a verdade mais comum e a realidade mais comum entre os cristãos seja a graça. Seja a vida debaixo da graça. Seja encontrar graça nas pessoas. Seja oferecer graça para as pessoas. Paz com Deus. E não só com Deus, mas paz e harmonia
com tudo que existe no universo. Isso só pode acontecer a partir de um coração regenerado. Muito bem, esta é a saudação. A primeira parte, a partir da saudação, que daí Paulo então vai começar a tratar com essa igreja, a gente pode chamar de a identidade da igreja. A partir do versículo 4 até o versículo 9, Paulo vai falar a respeito das marcas mais importantes daquela igreja. Ele vai falar da digital, do DNA daquela igreja. Ele vai falar a respeito daquilo que existe de mais importante na vida daquela igreja. E ele vai dividir isso em 3 tempos. Ele vai passar a falar do passado, ele vai falar do presente e ele vai falar do futuro daquela igreja. Vamos lá? Vamos olhar para o texto. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Paulo está falando de coisas que já aconteceram no passado daquela igreja. E aquela igreja era uma igreja de uma identidade maravilhosa. Por quê? Porque o passado dela expressa a graça que ela recebeu. O passado dela é um hino de louvor à graça de Deus, porque eram pessoas perdidas, eram pessoas violentas, eram pessoas imorais, eram pessoas pecadoras como todos nós, mas a graça do Senhor os alcançou, e em Cristo Jesus eles foram enriquecidos. E eles foram enriquecidos com o quê? Com a palavra de Deus. O que eles receberam? Qual foi o tesouro que eles receberam? O tesouro que eles receberam foi o conhecimento de Deus. Aí você fala assim, mas pastor, tá, e aí, qual que é a importância disso? Isso tem toda a importância. Você tem noção de quantos milhões de pessoas já leram a Bíblia e simplesmente não aconteceu nada? Você tem ideia de quantos, talvez centenas de milhões de pessoas sabem a respeito da história de Cristo Jesus e simplesmente não aconteceu nada na vida deles? E a gente poucas vezes para pensar nisso, mas a gente precisa parar de vez em quando e pensar nestas questões, porque elas são absolutamente importantes, especialmente para a gente entender o privilégio que nós temos. Você que está aqui hoje, nesta manhã, você tem grandes privilégios. Você foi enriquecido no dia em que o Senhor manifestou a graça e o amor dele sobre a sua vida, e não só isso, abriu os teus olhos e o teu coração para você enxergar a palavra dele, e para você entender esta palavra, ele iluminou o seu coração, e então um conhecimento a respeito de Deus passou a fazer parte da sua vida, quase como se fosse alguma coisa orgânica. E você olha para aquilo que não faz o menor sentido para muita gente, e aquilo faz sentido para você. A própria história do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos lá o seguinte: olha, vocês estão no meio de uma cidade terrível, imoral, uma cidade má, uma cidade materialista, uma cidade corrompida por cultura, por religião, por uma série de outros cultos, mas vocês, no meio desse apodrecimento todo, no meio dessa pobreza moral, dessa pobreza espiritual, vocês foram enriquecidos. A graça de Deus se manifestou sobre vocês, e algo absolutamente extraordinário aconteceu com vocês. Vocês começaram a olhar e entenderam. O conhecimento de Deus foi trazido até vocês. E então está aqui uma grande lição de Paulo para nós, porque se você chegar numa igreja, por pior que essa igreja seja, e por mais problemas que essa igreja tenha, se é uma igreja que confessa a Cristo Jesus como Senhor, você já pode dizer algo maravilhoso sobre essa igreja. Vocês são imperfeitos, como todos nós somos, e vocês foram enriquecidos, porque vocês não estão professando a Cristo Jesus por algo da mente ou do coração carnal de vocês. Isso é obra de Deus. Deus está trabalhando em vocês. E por mais que a gente passe por períodos difíceis na vida da igreja, eu posso sempre dizer algo maravilhoso sobre a igreja: nós somos imperfeitos, mas fomos enriquecidos pelo Senhor, porque Ele implantou a palavra dEle dentro de nós. Eu não sei se você já louvou a Deus por isso, mas eu sugiro que você faça isso. Louve a Deus por isso, porque existem pessoas melhores do que nós, muito melhores do que nós, fora da igreja, que já leram
já releram e já estudaram e não entenderam absolutamente nada. E aí a gente vai ver lá na última parte que a gente leu no início, Deus ocultou estas coisas de gente sábia e revelou a gente simples. Mas não só isso, veja só, esse é o passado. No meu passado eu estava perdido e pela graça eu fui achado. No meu passado eu estava no obscurecimento e o Senhor foi lá e me deu um grande presente. Ele abriu o meu entendimento e me fez conhecê-lo e conhecer o seu Filho, Jesus Cristo. Mas e agora? O que está acontecendo no presente? Veja só, versículo 6. E assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. No presente, não tem faltado nada. Toda a igreja é um corpo completo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são um corpo completo. Vocês são um corpo completo. Todos os dons estão presentes para que vocês possam dar o testemunho a respeito de Cristo e do que Cristo está fazendo na vida de vocês. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas eu acho que não tem, não, porque está faltando gente para fazer isso, faltando gente para fazer aquilo. Não, a Bíblia não mente. Paulo olhou para a igreja e falou: vocês têm todos os dons aí. Ah, como isso é maravilhoso pensar nisso. É como você fazer uma massa de pão, e para fazer uma massa de pão você tem que pôr todos os ingredientes lá, senão não vai ser pão, vai ser qualquer outra coisa, mas não vai ser pão. E aí você trabalha a massa. Às vezes acontece uma coisa estranha. Minha mãe trabalhou com uma padaria caseira lá em casa durante um tempo, e de vez em quando acontecia isso. Ou era um fermento que não estava bom, e o resultado aparecia na massa. Quando o fermento não cumpria o papel dele, a massa toda sofria. Às vezes era a farinha que não era boa, às vezes a farinha vinha vencida. E são lotes, isso é uma coisa interessante, né? Quando você vai na padaria e tem um pãozinho diferente, de duas uma: ou mudar o padeiro, ou a farinha faz parte de um lote de farinha que não é boa, e aí você vai ter que aguentar a mão 2, 3 dias, porque enquanto não esgotar aquela farinha no mercado, não tem jeito de se livrar daquele pão. Infelizmente é assim. Mas a igreja é isso, a igreja é feita de ingredientes. Só que o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, diz: todos os ingredientes estão aí. Se a massa não está do jeito que era para ser, é porque tem algum ingrediente que está de braço cruzado. Mas estão todos aí. Esse é o testemunho, Paulo, esse é o testemunho que eu dou a respeito de vocês. Que pelo testemunho de Cristo eu sei que todos os ingredientes, todos os dons estão aí. Tem gente para orar mais, tem gente para cantar mais, tem gente para pregar mais, porque todo mundo tem que fazer essas coisas todas, mas Deus abençoa alguns com um coração muito mais generoso para cada uma dessas coisas. Tem gente para cuidar mais, para zelar mais, tem gente para liderar, tem gente para ensinar, tem gente para aconselhar, tem gente para pastorear, tem gente para tudo na massa. Se a massa não tá boa, não é porque Deus não colocou todos os ingredientes lá, porque Deus não faz nada imperfeito. A igreja é de Deus, lembra? A igreja é de Deus, e Deus põe dentro de cada igreja todos os ingredientes que é preciso para essa massa ser uma massa boa. E aí eu tenho que pensar, e aqui, embora Paulo ainda não está fazendo os apelos que ele vai fazer, mas é para eu pensar: será que eu, como ingrediente dentro desta massa, Deus me deu algum dom? Eu estou usando o dom? Porque ele está aí. Está em algum lugar. Existem dons anônimos por aí, mas eles estão aí. Deus colocou. Paulo está dizendo: quanto ao presente, eu estou absolutamente convicto a respeito de vocês. O quê? Que vocês receberam todos os dons. Está tudo aí. Não pode dizer: a nossa igreja não é boa porque falta isso, nossa igreja não é boa porque falta aquilo. Não, está tudo lá. Deus é o Senhor da igreja. Eu nunca posso esquecer isso. Eu posso estar em Itapeva ou em Ubatuba, mas a igreja é de quem? A igreja é de Deus. E se ela está lá, ela está porque foi Deus que abriu essa porta e colocou. E se Deus colocou, Ele colocou tudo que precisava dentro dessa massa. Ora, se tudo não está cooperando, aí é outra questão, mas que está. E quanto ao futuro, qual que era a realidade desta igreja? Esta igreja está aguardando, está esperando ansiosamente o quê? A vinda do Senhor Jesus. E está aqui outro aspecto importante a respeito daquela igreja, um elogio que Paulo faz àquela igreja, que é algo para nós pensarmos.
Ele tinha absoluta convicção e conhecimento sobre aquela igreja, senão isso não estaria na palavra de Deus, que o maior anseio daquela igreja era a volta do Senhor Jesus. Eu não tenho como evitar uma aplicação aqui, não tem como evitar isso. Eu vou ter que fazer isso, antes da hora, mas eu tenho que fazer. Será que se Paulo estivesse se dirigindo à igreja hoje, ele falaria a respeito do nosso futuro da mesma maneira como ele falou à igreja de Corinto? Porque apesar das divisões e dos problemas que haviam naquela igreja, no que diz respeito ao futuro, Paulo, ele tem que admitir e elogiar aquela igreja. Com relação ao futuro, eu sei que vocês estão esperando a revelação de Cristo Jesus. E nós somos tentados o tempo inteiro no nosso mundo, na nossa sociedade, especialmente no nosso tempo, a colocar o nosso futuro, as nossas esperanças, em esperanças que não são a esperança de Cristo Jesus. A gente tem uma mania de ficar olhando para frente, às vezes a curto, a médio, a longo prazo, mas nunca, ou quase nunca, quem está no final dessas metas nossas é Cristo. Então nós passamos a viver quase que 24 horas em função, vou começar aqui pelos adolescentes, em função do vestibular que eu vou ter que fazer. E às vezes esse vestibular ele se torna tão importante na minha vida que ele toma o tempo de orar, ele toma o tempo de ler a palavra de Deus, e não dá para ser cristão sem oração e sem a leitura da palavra de Deus. Às vezes o seu grande objetivo é um trabalho, ou é uma empresa, e de repente essa empresa se torna uma coisa tão grande que ela vai ocupar o lugar de Deus na sua vida. Você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para ler as Escrituras, você não tem tempo para exercer o seu dom dentro da igreja, no serviço da igreja, e de repente as suas expectativas em relação ao futuro, elas deixaram de ser Cristo e passou a ser as coisas. Às vezes isso acontece com nós que trabalhamos na igreja, até com o próprio ministério. Às vezes a gente passa a servir ao ministério do que ao Deus do ministério que Ele nos deu. E a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Aliás, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A grande esperança da igreja tem que ser Cristo. Essa tem que ser a nossa frase final em todas as orações. Já que eu citei o Iglesias para provocá-lo por causa dos espanhóis, vou citá-lo agora sobre as orações. Se você observar a oração dele, e tem outros irmãos que fazem isso, ele sempre termina com isso. E fica claro para quem está seguindo a oração dele, que a grande expectativa dele é a revelação de Cristo Jesus. Essa é a grande expectativa. É a grande expectativa por quê? Vamos pensar, igreja de Deus na terra. É a grande expectativa porque essa ambiguidade, essa ambivalência, ela vai acabar quando? Ela vai acabar no dia que Jesus voltar. Aí eu não vou precisar mais estar com o pé nessa terra. Santo, santificado e ainda num processo de santificação, quando que isso vai acabar? Quando Jesus voltar. Graça e paz que eu preciso tanto nos meus relacionamentos hoje, por quê? Porque eu vivo num mundo cheio de desgraça e cheio de guerra. E quando é que isso vai acabar? Essa minha necessidade, porque ela vai estar absolutamente preenchida no meu coração quando Jesus voltar. Quando é que esse conhecimento que eu tenho sobre Deus, que já é um presente, ele vai ser expandido, melhorado e esclarecido? Quando Jesus voltar. Quando é que todos estes dons que nós recebemos de Deus para trabalhar, eles serão conhecidos na sua totalidade, na sua perfeição? Quando Jesus voltar. E então a grande esperança da igreja é o quê? É que Jesus volte. E então ele está dizendo, olha, quanto ao futuro, eu tenho algo maravilhoso para dizer para vocês. Eu tenho visto que a maior expectativa do coração de vocês é a revelação de Cristo Jesus na sua vinda. E isso combina com a maior expectativa da criação. Se você for lá para Romanos capítulo 8, você vai encontrar a partir do versículo 18, Paulo dizendo que as tribulações, as lutas do tempo presente não são para ser comparadas com a glória que há de ser revelada. E depois ele continua, porque a ardente expectativa da criação, qual que é? É a revelação dos filhos de Deus, porque quando Deus os revelar, ou seja, quando Cristo vier e chamar à luz todos os seus filhos, então a própria criação que está presa, aprisionada, acorrentada ao cativeiro da corrupção, ela também vai ser libertada, ela também vai ser transformada, essa terra também será feita nova, do mesmo jeito que o meu corpo será feito novo, essa terra também vai ser.
Então a expectativa do universo inteiro é a volta de Cristo. E, infelizmente, essa não é a expectativa de alguns cristãos. É muito triste pensar nisso. É muito triste pensar que tudo no universo que tem consciência a respeito de Deus espera a revelação de Cristo Jesus e dos seus filhos. E os próprios filhos de Deus, algumas vezes, passam dias, meses e anos vivendo tão somente olhando para alguma coisa, mas não olhando para o futuro com olhos desejosos de ver o Senhor Jesus descendo sobre as nuvens. Muito bem, então Paulo fez os elogios que ele precisava fazer a esta igreja. E aí ele vai dizer, veja, a partir do versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele conclui, versículo 9: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Só para concluir, ele, para não restar dúvida, e Paulo sempre faz isso, ele vai dizer, essa obra toda depende de Cristo. Foi ele que começou, e é ele que está fazendo isso, é ele que vai terminar, e fiel é o Senhor que fez isso. Então o Senhor não vai deixar ninguém de última hora desassistido. Ele começou a obra, ele continua a obra e ele conclui a obra. Eu nunca posso perder de vista isso. Então o meu olhar para o futuro, a minha esperança é porque o Senhor fez uma promessa de me tornar irrepreensível. Santo, como é santo aquele que me chamou. Ele fez a promessa de, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo me assistir e me justificar, porque aquele dia vai ser um dia de juízo, mas nesse dia, pelos méritos de Cristo, eu vou passar irrepreensível, porque Cristo já pagou a minha dívida. Então esse dia não é um dia para ser esperado com tristeza, com terror ou com medo. Esse dia é um dia para ser esperado com alegria. Se você ler os salmos e se você ler as convicções dos salmistas e também dos próprios evangelistas, é que quando o Senhor Jesus voltar, os profetas também tinham essa mesma convicção, esse dia vai ser um dia que nós vamos saltar como bois selvagens de alegria. Já pensou? É pulo de alegria, é vibração, é a nossa redenção totalizada, é a vitória do Cordeiro que nós vimos sendo muitas vezes blasfemado, desconsiderado, e pessoas dizendo coisas absurdas a respeito dele. É o dia da vitória. Então esse dia é um dia glorioso, deve ser esperado pela igreja com alegria e com segurança, porque quem fez a promessa e quem nos mostrou essas coisas foi Cristo. Muito bem, até aqui tudo maravilhoso, imperfeitos, mas enriquecidos em Cristo Jesus. Agora vem a parte difícil. A partir do versículo 10, Paulo começa a falar sobre um problema que estava acontecendo na igreja. Que problema era esse? Veja lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Até aqui. Veja, qual o problema da igreja? Divisão. Eu quero parar em divisão, porque você vai dizer assim, mas pastor, aqui não tem ninguém falando que é do pastor. Eu sou do Antônio Pedro Cerqueira Leite, eu sou do Elias Dantas, eu sou do Joseniro, eu sou de fulano, são os pastores que já passaram por aqui.
Eu nunca ouvi isso, sinceramente nunca ouvi. Mas divisões são o problema. O motivo da divisão lá era não o nome e nem o trabalho de cada um daqueles homens. O próprio Paulo vai falar a respeito do trabalho deles. E vai dizer, olha, um veio aqui e semeou, o outro veio aqui e regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor, foi Deus que fez isso. Então o problema não estava no trabalho que os homens fizeram, o problema estava na maldade, na tendenciosidade do coração de cada um de nós homens, que temos nossas predileções e acabamos produzindo cismas por conta das nossas próprias maldades, das nossas próprias predileções, enxergando coisa onde não existe, dissimulando onde tudo está muito claro e não há espaço para dissimulação. O problema aqui é divisões. Olha, irmãos, eu fiquei sabendo que há entre vós divisões. Divisões porque lá na igreja, a igreja está dividida em núcleos religiosos. Então, um é de Apolo, e não sei, aqui eu vou conjecturar com vocês. Apolo é barulhento, Apolo tem um jeitão de Apolo, né? O nome parece que diz tudo. Outro é de Pedro. Não, Pedro é judeu. Pedro, se Pedro, eu não acredito que ele tenha feito isso em nenhum outro lugar, mas se Pedro tinha se comportado lá como ele se comportou lá na igreja de Gálatas, então ele tinha sido aquele judeu que estava puxando para um pouquinho de judaísmo, querendo exigir que os gentios se circuncidassem, alguma coisa. Mas Paulo não está dizendo isso aqui. De novo, Paulo não está falando dos homens que pregaram, está dizendo que as pessoas estavam usando o nome deles para dizer, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Ou estavam dizendo, eu sou de Cristo. Esse talvez fosse o pior grupo. Mas você fala assim, mas, de novo, o problema aqui não é o pregador. Mas esse grupo possivelmente é um grupo que ouviu a mensagem do próprio Senhor Jesus. Gente que foi evangelizada nos dias de Jesus, gente que ouviu a mensagem de Jesus. E possivelmente esse grupo está querendo dizer o quê? E é por isso que Paulo os coloca por último. Não porque para dizer assim, esse é o grupo certo, porque Paulo não faz isso. Mas possivelmente esse é aquele grupinho que dizia assim, nós somos a elite. Vocês foram evangelizados por Apolo, outro por Cefas, os outros por Paulo, mas nós fomos por Cristo. Nós estávamos lá nas margens do mar da Galileia. Nós comemos o pãozinho que ele multiplicou. Com a gente não tem papo não. Espiritualidade é com a gente mesmo. Salvação não questiona, porque a nossa salvação é superior à de vocês. Quem pregou para a gente foi Jesus. Aí Paulo está dizendo, isso é uma grande besteira. Dentro da igreja não é para existir esse tipo de divisão. Dentro da igreja não é para que eu use os elementos do meu chamamento para distinguir a minha fé da fé dos outros. Aliás, a igreja não é um lugar de clericalismo, não é um lugar de gente que é mais importante do que as outras. A gente vive um problema relacionado a esse assunto dentro das denominações. Acredito que isso é global, mas a gente está sentindo isso no Brasil agora. Antigamente a gente tinha só denominações. Não sei se vocês perceberam que de algum tempo para cá as denominações estão sendo personalizadas numa pessoa. Então a gente não fala mais de uma religião, de uma denominação, a gente fala a igreja do fulano de tal. A denominação do... E aí sempre tem um figurão por trás desse negócio todo. Então é a denominação do fulano, do ciclano. Vocês percebem o que nós estamos fazendo? É a mesma coisa. A gente está escolhendo alguém e sempre nesse processo aí tem alguém mal intencionado também se levantando, ocupando o lugar que é de Cristo, recebendo a glória que é de Cristo e dissimulando dentro da igreja, em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é o mais triste. A igreja não é esse lugar. A igreja não é um lugar de líderes infalíveis, muito pelo contrário, a julgar mesmo pelos líderes que o Senhor chama. Os apóstolos, nós que lidamos hoje, todos nós somos imperfeitos. Temos uma série de erros. Tem um pastor amigo meu, que é o pastor da igreja de Pinheiros, Arival, ele esses dias estava pregando e ele falou assim, gente, vocês não têm noção como é difícil ser membro dessa igreja. Porque eu sou um pastor difícil. Eu sou problemático, vocês não fazem ideia o quanto eu sou problemático. Eu tenho vontade de levantar a mão e falar assim, ei pastor, estamos juntos.
A gente é problemático. Não é pastor porque eu sou melhor ou porque tem alguma coisa que vocês não têm. Não é pastor só pela misericórdia de Deus. Porque nós somos problemáticos, somos cheios de dificuldades, cheios de ideias. Eu vi o pastor da igreja de Manaus, João José, falando assim: olha, a pior coisa que acontece na minha vida é quando eu tenho uma boa ideia. Eu oro todos os dias para Deus me livrar das minhas boas ideias. E eu me deu vontade de levantar a mão e falar assim: estamos juntos, pastor. E quando eu tenho uma boa ideia, normalmente eu vou ter problema. As minhas boas ideias são péssimas, no final das contas. A igreja é maravilhosa quando a gente usa a igreja para fazer as ideias de Deus. Quando a gente usa a igreja para fazer as nossas ideias, a coisa não vai funcionar e vai terminar muito mal. Aquela igreja estava correndo atrás de pessoas, de ideias de pessoas, e não das próprias pessoas que eles estavam denominando aqui, mas gente que estava lá entre eles mesmo. Irmãos, o apelo de Paulo é, em primeiro lugar, o apelo dele é pelo nome de Cristo. Ele vai dizer: eu não batizei ninguém em meu nome. E com ele é óbvio que ele está defendendo os seus colegas. Os meus colegas também não vieram aqui batizar ninguém em meu nome. Vocês não são membros da igreja através de Paulo, ou através de Apolo, ou através de Cefas. Vocês são membros da igreja do Senhor através de Cristo. Cristo é o Senhor da vida de vocês. Cristo é o Senhor da salvação de vocês. Vocês foram salvos através de Jesus. Não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. É Cristo. Não são essas pessoas. Pessoas vêm na igreja e passam. Especialmente os líderes. Eu falo que o único objeto verdadeiramente móvel de uma igreja é o pastor. Porque ele vem, serve aqui e depois ele vai para outro lugar. É um missionário. Agora vocês não, vocês são de Cristo, e vocês pertencem a essa comunidade, porque foi nessa igreja que Deus colocou vocês, como membros, como parte dessa massa, com seus talentos, com seus dons. Vocês não são do Wesley, nem do Dantas, nem do Josenir, vocês são de Cristo. A igreja é de Cristo. Foi pelo nome dele que vocês foram salvos. E eu não posso perder isso de vista. Paulo apela primeiramente para o nome de Cristo. Ele os exorta que o único nome que o cristão tem que sustentar é o nome de Cristo. Eu sou o fulano de tal de Cristo. Eu não sou de Apolo, nem de Cefas. Eu sou de Cristo. O segundo apelo que ele faz é um apelo à unidade. Se você observar aí, ele roga aos irmãos, ele pede aos irmãos, ele clama àqueles irmãos que sejais inteiramente unidos. Paulo usa aí um verbo grego que é o verbo mais forte para falar e mais usado para falar sobre conserto, para falar sobre costurar, para falar sobre reunir ou reemendar alguma coisa que está quebrada. Especialmente um termo usado na medicina daquela época, no pouco que se tinha conhecimento de medicina naquela época, eles usavam um termo chamado catarizo. E catarizo significava reemendar ossos, ou consertar redes quebradas, estouradas. E ele usa esse verbo para dizer: eu insisto que vocês sejais inteiramente unidos. Esse é o meu apelo para a igreja de Corinto. Esse é o apelo de Paulo e do Senhor Jesus para a igreja do século 21. Que vocês sejais unidos. A força da igreja está no nome de Cristo. E a reputação da igreja nesse nome está na unidade. Porque a mensagem de Cristo é poderosa, mas o testemunho de desunião que nós damos é também um testemunho poderoso. E ele desconstrói a mensagem que nós pregamos. Porque quando nós falamos de amor, de perdão e de misericórdia, e nos comportamos com divisões e facções, a gente não convence nem os nossos filhos, que por fim vão abandonar a igreja, quanto mais os de fora. Unidade. Nosso problema não é porque um diz que é de ciclano, diz que é de beltrano. Não, não é. Eu acredito que não seja isso, pelo menos aqui.
Mas o nosso problema é uma série de bagagem que nós trazemos. 135 anos é uma bênção, é maravilhoso, é uma história muito rica. Mas 135 anos dá oportunidade para nós, com as nossas maldades, criarmos uma mala cheia de bagagem que serve de justificativa para você levantar qualquer tipo de muro dentro da igreja. Porque você diz, não, eu tenho um problema com a família tal, não é nem com pessoas, mas com a família tal. Por quê? O senhor não sabe. Há 60 anos atrás aconteceu um negócio. 60 anos atrás. Eu tenho um problema com a pessoa tal. Mas como assim problema com a pessoa tal? Estou aqui há 9 anos, nunca vi você tendo um problema. Não, o senhor não sabe, isso foi muito antes. Faz 25 anos, numa tarde de domingo, o senhor não sabe o que aconteceu. E a gente fica carregando essas malas cheias de coisas. Na realidade, o que você está fazendo é carregando argumento para você ter direito de não ter comunhão com alguém. Então eu não perdoo. O maior motivo da gente perdoar não é porque a coisa é tão importante que a gente não pode perdoar. O maior motivo é você ter bala na agulha para usar contra a pessoa. É você ter uma carta na manga. Eu não posso perdoar por quê? Porque vai que eu preciso disso lá na frente. Ninguém faz isso conscientemente, ou pelo menos eu acho. Mas a gente faz isso inconscientemente. Eu tenho que segurar, eu tenho que guardar alguma coisinha aqui dentro da mala, porque em algum momento eu posso usar isso. E normalmente a gente usa para justificar os nossos próprios erros, usando algum erro de uma outra pessoa. O apelo de Paulo é: não haja divisão entre vós. Nós somos todos de Cristo. Nós estamos sendo trabalhados por Cristo. As divisões surgem porque nós somos imperfeitos, mas lembra, nós somos enriquecidos pelo Senhor Jesus. Nós recebemos um tesouro que não pode ser traduzido com palavras humanas. Nós temos uma esperança infalível. Infalível, não é como palavra de político, é infalível. Aquele que fez a promessa, Ele é fiel e poderoso para cumprir o que Ele disse. E Ele nos fez a promessa. E então Paulo apela para a unidade. Nós devemos ser reparadores de redes, de ossos quebrados, de muros trincados. Essa é a tarefa. E eu creio que dentro da igreja Deus dotou algumas pessoas com esse dom, que é o dom de conseguir passar cimento no lugar que está quebrado. E eu diria, você é uma pessoa muito importante nesse processo. Gente que sabe apaziguar, que sabe conversar, gente que respira 3 vezes antes de falar. Não é o caso do pastor de vocês. É uma dificuldade, quase que eu preciso de um cronômetro do meu lado para me segurar, O pastor Herbert esses dias me recomendou um negocinho muito interessante, é um aplicativo que você põe no celular, ele fica contando 30 em 30 segundos. Eu falo, esse negócio é muito importante, sabia? Porque você pode começar fazendo o seguinte: olha, eu vou escolher fazer uma coisa a cada 30 segundos, já seria uma bênção isso. Você não fica fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, 4 coisas, 5 coisas ao mesmo tempo, porque você não faz nada bem feito. Mas você tem pelo menos um cronômetro dizendo para você, pelo menos os próximos 30 segundos você vai ficar pensando nisso. E você pode alterar o tempo. Isso serve para leitura, isso serve para oração, isso serve para trabalho de algum tipo, seja lá qual for o que você faz. Isso serve até na cozinha, na hora de cozinhar, durante 10 minutos alguma coisa, você põe lá no cronômetro. Mas nós precisamos de reparadores. Gente que gosta de conversar e apaziguar corações. Porque a igreja tem que viver unida. Se não houver união, nós simplesmente quebramos. Nós quebramos a mensagem que nós temos que anunciar, nós quebramos a nossa rotina, nós quebramos a reputação da igreja. A igreja tem que estar unida. Depois eu vou falar uma frase interessante no final, e eu estou terminando essa parte. Paulo apela também, diante daquela desunião, que aqueles irmãos, eles entendam que Cristo não enviou todo mundo para fazer a mesma coisa. Tinha um que fazia isso, tinha outro que fazia aquilo. E aí Paulo vai dar o exemplo dele mesmo. Ele fala assim: o Senhor, por exemplo, não me chamou para batizar.
não fui chamado para batizar. Eu fui chamado para pregar. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, Deus não me chamou para ser pastor local. Eu fiquei 18 meses só, porque essa a minha função. Fui aí, evangelizei e eu estou indo embora. Aí tem um grupo na igreja, mas nós gostamos mais de Paulo. Mas Paulo não vai ficar aqui. E se ele ficar aqui, não vai fazer bem para a igreja. Porque não é a função dele. A função dele é ser a ponta da lança. E aí eu tenho que entender essa diferença de chamamento de Deus para cada grupo. Por quê? Porque é assim que a igreja é. A igreja é dinâmica. Tem gente com dons diferentes e Deus vai colocando. E eu preciso entender o seguinte, olha, se Deus colocou Paulo agora, é porque a igreja precisava de Paulo agora. Mas se Deus veio e colocou Pedro agora, é porque a igreja precisava de Pedro. Mas se Deus colocou Apolo agora, é porque a igreja precisava de Apolo. E eu preciso entender essa dinâmica da igreja, para eu não ter esse preferencialismo por um ou por outro. Isso divide a igreja. E isso vale para tudo mais na nossa vida. Se hoje você está no emprego, você está trabalhando fora da cidade, está chateado que você tem que pegar o carro todo dia e fazer essa viagem, pensa numa coisa, isso está acontecendo com você hoje porque Deus tem um propósito com isso na sua vida. Eu preciso entender, Deus tem épocas e modos e pessoas para trabalhar na nossa vida diferente, em cada momento da nossa vida. Eu preciso entender isso. Eu sou uma comunidade, eu sou uma igreja de Deus aqui na terra. Aí Deus está trabalhando essa massa até que ela fique boa, até que ela fique suficientemente boa. E aí, eu queria citar para vocês o último apelo de Paulo. Paulo está apelando, em outras palavras, em tudo isso, ele está apelando ao essencial. Ele não está dizendo que todo mundo tem que pensar a mesma coisa. Em nenhum momento no texto, aí você vai ver Paulo falando isso. Ele não está dizendo que todo mundo tem que ter o mesmo termômetro espiritual. Tem gente que está, de repente, buscando mais profundamente a Deus, enquanto outros ainda estão, parece que pegando no tranco. Aí Deus sabe a medida que tem que fazer isso com cada um. Deus sabe a medida de trabalhar em cada um. Deus sabe a medida de dar para você convicção. Deus sabe a medida de dar para você força para lutar contra o pecado. Deus sabe a medida de tudo na sua vida. Eu não posso perder de vista isso. Ah, pastor, eu vim para a igreja, em 2 semanas eu abandonei um determinado vício. Aí tem outra pessoa que está na igreja, está há 30 anos e não consegue. Eu não posso perder de vista que Deus está trabalhando na vida da igreja. E estas coisinhas todas, o que eu uso, o que eu visto, o meu cabelo, não sei se vocês perceberam algum cabelo diferente aqui hoje. Meu cabelo, essas coisas, elas não são essenciais. Você não viu ninguém com o cabelo diferente aí. Essas coisas não são essenciais. Tem uns que nem fazem questão de ter cabelo mais, viu? Aí eu acho que ele olha para você assim e falou assim, rapaz, tem um pessoal que está sendo arrebatado aos poucos aqui, sabe? Está indo fio por fio. Essas coisas não são essenciais. O que eu visto, o que eu como, essas coisas não são essenciais. O que eu tenho preferência litúrgica, essas coisas não são essenciais. Paulo está dizendo, olha, usa o que é essencial. O desacordo que eles estavam vivendo, o problema que eles estavam vivendo, não deveria dividi-los naquilo que é essencial. Tem uma frase do John Stott sobre esse texto, em que ele diz o seguinte: esses desacordos, conforme Paulo anuncia, são teologicamente ofensivos porque contradizem os fundamentos do Evangelho em 3 sentidos. Contradizem a pessoa de Cristo, a cruz de Cristo e o significado do batismo em Cristo. Em outras palavras, Cristo era quem ficava ofendido e negado por todos os grupos. Por que Paulo, entre tantas coisas, vai falar desse problema? Porque esse era um problema essencial. Agora, será que era só isso que tinha de problema naquela igreja? Não, possivelmente tinha todos os problemas que tem em outras igrejas. Ou seja, existe alguma coisa para eu falar? Eu devo falar daquilo que é essencial. E devo lutar. Eu nunca posso deixar de lutar por aquilo que é essencial na igreja. Aquilo que faz diferença sim, porque toca naquilo que é fundamento da vida da igreja. Quando há diferenças teológicas sérias, o Novo Testamento não só permite, como ele ordena a separação, inclusive, na igreja.
Agora, quando o assunto não é essencial, aí a coisa muda de figura. Tem um cidadão chamado deixa eu achar o nome dele aqui nas minhas anotações. Vou deixar o nome lá, eu não estou achando aqui. Mas no século XVII houve uma disputa dentro da igreja católica, num dos seus concílios. E nessa disputa, um conciliar, e aí eu achei o nome dele aqui, Roberto Meldinius, ele fez a seguinte consideração em relação a isso, em relação ao que é essencial e o que não é essencial. E muita gente recita isso, mas não sabe de onde veio. É de um concílio católico no século XVII, e Ruperto disse o seguinte: no que é essencial, nós precisamos de unidade. Ou seja, no que é essencial, nós temos que estar todo mundo junto. No que é Bíblia, acabou, não tem divisão, é uma coisa só. No que não é essencial, liberdade. Liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. E em todas as coisas, ele termina, e em todas as coisas, caridade. É assim que a igreja tem que se comportar. No essencial, unidade. Em relação a Cristo, ninguém discute. A obra dele, ninguém discute. A trindade, ninguém discute. Em relação à liturgia, roupa e uma série de outras coisas, liberdade. Liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas em tudo, caridade. Na hora de lidar com o essencial e na hora de lidar com o não essencial. Em nenhum momento nós temos autorização para sermos o quê? Para sermos rudes, grosseiros. Isso é duro. Porque às vezes a gente acha que alguma coisa errada na vida do nosso irmão nos dá o direito de ser grosseiros. E não dá. Nós não podemos ser assim. E então eu queria, diante de vocês, falar sobre isso. Por quê? Porque eu me vejo muitas vezes sendo assim. Às vezes, para defender o essencial, a gente vai e bate, sem dó. E a gente está errado. A gente tem que se unir no essencial, unidade. Mas isso não me dá o direito de faltar com amor. E às vezes, no que não é essencial, a gente vai lá e se irrita e faz o quê? E bate. E a gente não tem direito de fazer isso. Porque no que não é essencial, liberdade. Quer bater palma? Bate para a glória de Deus. Não quer bater palma? Não bate para a glória de Deus. Quer cantar em pé, sentado? Faça como você quiser, há liberdade no lugar onde Deus está. Mas faça com amor. O fato de você fazer e o seu irmão não fazer não significa que você é melhor ou pior do que ele. Significa uma única coisa. Significa que no reino de Deus há liberdade. A liberdade. E a gente precisa viver isso, irmãos. Isso vai minimizar as nossas dificuldades enquanto igreja. Em tudo, amor. Em tudo, amor. É assim que a igreja tem que ser, amorosa. Amorosa quando tem que lidar com erro, amorosa quando tem que lidar com acerto, amorosa quando tem que lidar com coisas superficiais, amorosa. É isso que nós precisamos ser. É um desafio, é um desafio. Não pense que eu estou falando isso para vocês porque eu sou um exemplo de amorosidade. Preciso melhorar muito. E eu me ponho no lugar de dizer para vocês, acho que eu sou quem precisa melhorar mais. Mas todos nós precisamos entender isso. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, amor. Paulo está nos desafiando a olhar para o enriquecimento que Deus nos deu e confrontar isso com as nossas debilidades. Observar que a gente tem que dar um passo além das nossas fragilidades, das nossas divisões. Dizer para você, olha irmão, se nós nos unirmos, nós seremos uma igreja perfeita? Esqueça, nós não vamos ser. Daqui 10 anos, a Raquel Novaes vai voltar aqui, nós vamos ser uma igreja maravilhosa, sem problemas, sem imperfeição? Não vamos. Mas se ela voltar daqui a 10 anos, a 20 anos, ou a 30 anos, ou daqui a 100 anos, e só vai encontrar o João Ailton, porque é o único que vai viver tanto tempo assim, você vai continuar achando uma igreja imperfeita, mas você vai continuar achando uma igreja enriquecida
Porque quem enriquece a igreja não somos nós. Quem enriquece a igreja é Cristo. E Ele fez isso lá na cruz por nós. Então considere a riqueza do seu chamamento. Considere as nossas imperfeições. Lembre, o Senhor quer que eu dê um passo adiante disso. E Ele vai trabalhar em mim para que eu faça isso. Que eu tenha amor e paciência com os meus irmãos. Mas quando a questão for um assunto essencial como Cristo, aí sim, aí todos nós sentamos, conversamos e ajustamos para a gente continuar junto. Quando não é assim, eu devo respeitar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos filhas sim, e nenhuma filha é igual a outra, e nenhuma é igual à mãe. Todas são diferentes. Sabe por que são? Porque há liberdade. Mas todas estão enriquecidas, porque quem enriqueceu foi